Como eu disse, nós vamos começar a estudar matemática financeira. Matemática financeira é um dos assuntos mais presentes no nosso cotidiano. Vou colocar outra corzinha aqui, que vai ficar melhorzinho para a gente. Aqui, ó. Matemática financeira. Algo muito importante no nosso cotidiano, né? Temos vários exemplos de matemática financeira. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, em inflação. O que é inflação? Inflação é a perda que a nossa moeda tem. Por exemplo, a dona Arlete, aí, que é mais experiente, sabe que lá nos anos 2000, por exemplo, lá nos anos 2000, a gente comprava um pacote de arroz por menos de R$5, um pacote de arroz de 5 quilos, por menos de R$5 nos anos 2000. Hoje, um pacote de arroz está custando em torno de R$13, R$14. Teve época aqui que até chegou a R$17. Ou outro exemplo que nós temos, nos anos 2000, você ia com R$100 no supermercado, você fazia uma bela de uma compra. Hoje, com R$100 que a senhora for no supermercado, não vai comprar a mesma quantidade de coisas, vai comprar muito pouca coisa. Por que isso acontece? Porque o arroz valorizou? Porque a carne valorizou? Não. Porque a nossa moeda perdeu o valor. Por causa do quê? Da inflação. É por isso que todo ano o salário mínimo aumenta. Eu lembro mesmo quando eu era criança, meu pai me ajudava lá com a pensão de um salário mínimo. Eu lembro da época que o salário mínimo era R$250. Hoje o salário mínimo é mais de R$1.000. Por que isso acontece? Por causa da inflação. Porque o R$1 de hoje é o mesmo R$1 dos anos 2000. Só que o que você comprava em 2000 com R$1, você não compra hoje com R$1. Entende? Esse é o raciocínio. Por que isso acontece? Por causa da matemática financeira. Outras coisas que a gente tem aplicado em matemática financeira, por causa da inflação, né? Desculpa. Outras coisas que a gente pode aplicar à matemática financeira é a parte de investimento na bolsa de valores, guardar dinheiro na poupança. Não é o melhor modo de se juntar dinheiro, mas é uma forma, né? Guardar dinheiro na poupança. Você guarda, por exemplo, R$300 na poupança, um exemplo, você tem R$300 na poupança, depois de um mês, você vai ter um pouquinho mais do que R$300. Por quê? Porque em cima disso tem um ganho, tem um rendimento, tem o que nós chamamos de juro. E esse juro, esse rendimento é de acordo com a porcentagem que o banco te oferece. Então, nós temos vários valores, várias hipóteses, vários exemplos para mostrar para vocês de matemática financeira. Mas é impossível você saber matemática financeira, você ter uma vida bacana financeira, se você não sabe porcentagem. Porcentagem. Porcentagem é a nossa base da matemática financeira. É o nosso 1 mais 1, é a nossa tabuada. Como o próprio nome já fala, porcentagem. Por 100. Então, quando nós falamos de porcentagem, nós estamos falando de algo que foi dividido em 100 partes. Isso é porcentagem. Algo que foi dividido em 100 partes iguais. E nós temos um símbolo para representar porcentagem, que é o símbolo seguido da barrinha, com esses dois pontinhos, onde vem um de cada lado da barrinha.
Isso é porcentagem. Então, quando eu escrevo aqui para vocês 30%, eu não estou falando do número 30. 30% não é o número 30. Olha a pronúncia. 30%. É a mesma coisa que 30 sobre 100. Por que sobre 100? Porque o nome já fala. Por cento. É dividir em 100 partes. Então, 30% eu posso pensar que é a fração 30 sobre 100. E se você pegar o 30 e dividir por 100, é a mesma coisa que 0,30. 0,30, esse zerinho ali não faz diferença nenhuma. É a mesma coisa que 0,3. Eu vou mostrar outro exemplo. Quando eu falo de 45%, quando eu falo de 45%, eu estou falando da fração 45 centésimos, ou seja, 45%. Se você pegar o 45 e dividir por 100, isso vai dar 0,45. Por 100, pessoal, é a coisa mais simples do mundo. Quando você divide por 100, como o 100 tem 2 zerinhos, é você andar com a vírgula 2 casas. Então, se você tem aqui o número 30, se você pegar a vírgula desse número, que está bem aqui no final, e andar 2 casas para a esquerda, a vírgula parou aqui. Então, eu tenho 0,30. Olha que simples. De novo. Se eu tenho 45%, eu pego a vírgula que está no final e eu vou andar 2 casinhas para a esquerda, ficando 0,45. Por isso que 45% é 0,45. Vamos colocar mais um exemplo. 70%. O que é 70%? É eu pensar na fração 70 sobre 100. Isso é 70%. E que número decimal representaria essa porcentagem? Seria eu pegar esse número 70, a vírgula está no final, e eu andaria 2 casas para a esquerda. 1, 2. A vírgula pararia aqui. Então ficaria 0,70. E 0,70 é a mesma coisa que 0,7. Vou colocar para você mais um exemplo. A gente que é dizimista fiel lá na igreja, nós devolvemos o dízimo, algo que não é nosso, é de Deus, porque Deus tem, é o que nós acreditamos, claro, né? Porque Deus tem nos abençoado e em forma de gratidão nós devolvemos 10% para ajudar no mantimento da igreja, para ajudar com os órfãos e as viúvas, enfim. O dízimo é 10%. 10%. O que é 10%? É a 10ª parte. Ou seja, 10% é a fração 10 centésimos. 10 por 100. 10 sobre 100. E se você pega esse 10 sobre 100, dividir por 100 é andar com a vírgula 2 casas. É a mesma coisa que 0,10. Que é a mesma coisa que 0,1.
Isso é porcentagem. Mais um exemplo. Vou colocar mais um exemplo. Vamos supor que nós temos 5%. 5% seria eu fazer 5 sobre 100. 5%. Dividir por 100 é andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. A vírgula do número 5, ela está no final. Se eu andar 2 casas para a esquerda, 1, 2, a vírgula pararia aqui. E então nós teríamos 0,05. Então 5%, que é 5 dividido por 100, é a mesma coisa que 0,05. Então nós só estamos andando 2 casas com a vírgula. Simples. Vou colocar mais um exemplo. Vamos lá. 134%. Ora, é possível passar de 100%? Claro, por que não? É possível passar de 100%. Então, 134% seria eu pegar a vírgula do 134, que está no final, e andar 2 casas para a esquerda. 1, 2. A vírgula parou aqui. Então, nós teríamos 1,34. Então, isso seria 1,34. Que é a mesma coisa que a fração 134 sobre 100. E 134 dividido por 100 é 1,34. Então, quando a gente coloca o símbolo porcento, eu estou falando de uma fração ou de um número decimal. Qualquer uma das duas ideias. Dentro do que eu expliquei, Cleide, Marília e Dona Arlete, alguma de vocês tem alguma dúvida e quer perguntar alguma coisa dentro do que eu falei até agora? Não, tem não. Beleza. Dona Arlete, a senhora sabe tirar print? Você divide o 30 por 100, não é isso? Divide por 30, não é? Isso. Então, aí muda a vírgula, né? Anda com a vírgula 2 casas, isso. 2 casas. Começada pelo 0, né? 0, Isso. 3, né? Isso. Aí Dona vai mais Arlete, 2, não é isso? a senhora Oi. consegue tirar print do celular? Olha, o meu filho tentou tirar, ele tirou da outra aula, né? Ah, Do Instagram, mas não apareceu no meu celular, não. Agora ele botou aqui para gravar. ele colocou para gravar? É. Ah, tudo bem então. É porque eu preciso passar para a próxima página do quadro. Aí eu não consigo esperar copiar, porque senão a gente não vai render. Então eu precisava que a senhora tentasse tirar print, mas já que ele está gravando, não tem problema. A senhora Não pode tem problema, pausar mas eu vou depois. tentar aqui, que me ensinou, tá? Vou tentar. Tá bom. Oh, meu Deus, saiu fazer lugar. Rosane, por favor. Só chamar aí E que o saiu, pessoal fui ajuda. tirar o print aqui, saiu. Fui tirar o print, saiu. Aí, Pede para ela ele ajudar mandou a tirar senhora. o Ei, print, mas Rose, não saiu ajuda ela a não. tirar Cadê? um print Tirei. aí. Calma aí, vou tirar. Ali, é 2. Ah.
Tá. Já consegui. Pronto. Tá fraco, Então, agora, Tô bem. Tá bom, professor. Obrigada. de nada. Hum. Então, pessoal, eu vou passar um exemplo aqui e eu quero que vocês aí no cantinho tente responder assim, numa folha de papel, num cantinho aí. É bem simples, tá? Exemplo 1. Represente as porcentagens na forma de fração e de número decimal. Então, vamos ver aqui. Letra A. 25%. Letra B. 40%. Letra C. 38%. Letra D. 85%. Letra E. 9%. E letra F. 245%. Então, a única coisa que eu quero que vocês tentem fazer agora é escrever essas porcentagens em forma de fração e em forma de número decimal. Assim como eu fiz no exemplo anterior. Eu não posso esperar muito, mas podem tentar fazer. Tem que fazer a conta aqui agora, Rosana. Oh, meu Deus. 35. 25. Zero vírgula 25. Ai, meu Deus, me ajuda aqui, Rosana. 25%. O 25 deu 0,25. É isso Isso, mesmo, dona professor? Lete. É isso Hein? mesmo. É, certo? Aí a senhora conseguiu escrever também em forma de fração? Agora que nós vamos aprender, né? Então vamos lá. Ó, Então, é vamos. mais fácil Eu só ainda. achei. Mais fácil ainda, ó. 25% é Ah, fazer 25 sobre 100. 100. Acabou. É isso. Pronto. Só isso. Ah, E tá.
E se a senhora utilizar a calculadora e pegar o 25 e dividir por 100, vai dar o que a senhora tinha dito. Ah, é? 0,25. Dividido por 100. Vai dar 0,25. Aham, isso, 25. É só fazer o restante desse jeito, né, professor? Sim. 40. A B é 0,4. Isso, exatamente, Cleide. É? 0,4 ou 0,40, você escolhe. 100. Então é 0,4. 0,4. Isso. E a fração? 0,4. A fração é 40 dividido por 100. Isso. Isso. Aí, dona Leite, a senhora É pode deixar... 0,4. Isso. A senhora pode deixar 0,40, que é a mesma coisa, porque o zero não faz diferença, ou 0,4. Qualquer um dos dois Tá está bom, correto. tá bom. Aí na letra C nós teríamos 38 sobre 100. 0,8. 0,8. 38. Aí sim. Ah, é? Isso. 0,38. 0,38. Isso. 85%, nós teríamos a fração 85 sobre 100. 0,85. Isso, exatamente. 0,85. E 9%, qual seria a fração? 0,9, aí teria que ser 100 por 9. Não, é. 9 sobre... 0 por 100. Aí seria ficaria... 0,09. Isso. 0,9. Isso. 0,09. E o 245% seria 245 sobre 100. E isso é a mesma coisa que número decimal? 1, 2, 4, 5. Meu Deus, 2,45. Isso, 2,45. Isso, exatamente. Por que essas escritas... 2,45. Isso. Por que essas escritas, elas serão importantes para nós? Elas serão importantes para nós porque aonde que isso vai ser aplicado? Tira o print de vocês que eu vou mostrar o próximo exemplo, tá? Pede ajuda aí, tira o print para eu colocar outro exemplo. Conseguiram tirar o print? Aqui. Tira o print dessa coisa aqui para mim. Eu não sei por que eu não consigo, tem que aprender sozinha. Tem que treinar depois, dona Arlete. Tem que treinar depois. É bem simples. Porque hoje que ela está aqui, mas ela não mora comigo, não. Eu Então moro tem que sozinha. aprender. Acabando a aula, dona Arlete. Acabando a aula, a senhora vai lá e treina, tá? Como é que tira o print, tá bom? Tá bom, professor, tá bom. Então, para que vai servir
essa ideia para a gente entrar no exemplo 2. Ó, e ainda vou fazer o seguinte, vou colocar um exemplo para Dona Arlete. Arlete foi comprar um vestido e ficou sabendo que ele custava R$ 120. Dona Arlete achou caro demais, tá doido? R$ 120. Então a Dona Arlete chorou por um desconto e conseguiu 15%. Ela conseguiu 15% de desconto. Quantos reais Arlete conseguiu de desconto? Olha lá. Então, a Arlete foi comprar um vestido e ficou sabendo que ele custava R$ 120. Dona Arlete chorou por um desconto e conseguiu 15%. Ela ganhou 15% de desconto. Quantos reais conseguiu de desconto? Então, olha só. Eu tenho 2 modos para resolver esse exercício. O primeiro modo é fazendo algo muito conhecido na matemática, que é o que nós chamamos de regra de 3. Por que regra de 3? Porque eu consigo fazer uma associação de 3 valores. Como que seria essa associação de 3 valores? R$ 120, tá? Está representando o total. E o total é 100%. Então, eu posso fazer assim, ó, R$ 120 representa 100%. 15%. Quanto irá representar? X. Tá vendo que eu tenho 3 valores e quero encontrar um quarto valor? Por isso que isso é chamado de regra de 3. Como essa regra de 3 ela é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. 100 vezes x, 100x. 120 vezes 15. Se você fizer na sua calculadora 120 vezes 15, você vai encontrar R$ 1.800. 1.800. 120 vezes 15, 1.800. O que eu faço com esse 100? Esse 100 está multiplicando. A gente vai passar dividindo. Então, eu tenho 1.800 dividido por 100. Fazendo essa continha, 1.800 dividido por 100, é como se eu simplificasse
2 zerinhos aqui, ó. Está. Simplifico 2 zerinhos de cima e 2 zerinhos de baixo. Sobrou 18 dividido por 1, que é 18. Portanto, a Dornalete conseguiu um desconto de R$18. A Arlete conseguiu R$18 de desconto. Outro jeito que a gente poderia fazer esse exercício é usando a multiplicação. Por quê? Porque eu quero saber 15% de 120. Como que eu faria essa conta? Eu ensinei vocês que 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100. O de significa vezes 120. É só fazer isso. E então nós vamos fazer 15 vezes 120. 15 vezes 120 é 1.800. E eu coloco sobre 100. 1.800 sobre 100, 18. Então, sempre que vocês quiserem saber porcentagem de algum valor, você sempre vai ter esses 2 jeitos de fazer. Ou você utiliza a regra de 3, ou você utiliza a multiplicação. 120 é igual a 1.800 dividido por 100 igual a 15. Dona Arlete, o nosso tempo da aula vai encerrar aqui agora. O aplicativo fecha sozinho. Então, já pede para a Rose tirar o print e depois a senhora copia aí. Olha, nós teremos aula novamente quinta-feira que vem, no mesmo horário, tá? 8 horas da noite, quinta-feira que vem novamente. E aí, nós vamos continuar esse assunto. Pode tirar o print. Eu tô esperando você tirar. Pronto. Certinho? Então, gente, ó, foi ótimo estar aqui com vocês professor. essa noite, Obrigada pela aula de hoje. De nada. Você cuida. Tchau. Tchau. Se cuida também. Maísa. Tchau, Cleide. Tchau, se cuidem. Tchau.